como entender React Hooks conceitualmente e como que isso pode te ajudar em entrevistas de emprego, inclusive quando o tópico não é React. Olá, eu sou o Túlio Faria aqui do Dev Pleno e hoje a gente vai começar a conversar um pouquinho mais sobre o conceito sobre React Hooks. E por que isso é bastante importante? Porque a intenção é que a gente consiga explicar o que é um hook e a necessidade de um hook em React sem conhecimento prévio de React. Então, sem usar conceitos que a gente já sabia de React. Conceitos esses como estado interno ou ainda como os métodos de ciclo de vida. Isso é bastante importante e isso foi bastante fundamental quando a gente migrou entre os tipos de componentes. Porque a gente tinha um componente com classe, que era bastante comum há alguns anos atrás, e hoje em dia a gente usa bastante componentes em função, ou no formato de função. E o grande detalhe é que quando a gente fez essa transição, muita gente tentava espelhar nesse conhecimento anterior. E isso gerava bastante problema de entendimento do conceito, porque a gente tinha que ficar tentando lembrar o conceito e às vezes não era exatamente aquele mesmo conceito, então virava realmente uma bagunça mental para você entender esse novo modelo. Antes de a gente continuar aqui, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, já dá um like no vídeo, já de começo para ficar bem tranquilo e já saber que você está gostando desse tipo de assunto aqui no canal. E também, não se esqueça, a gente está com as inscrições para a formação Full Stack Master abertas, tem um link aqui na descrição, é a combinação dos nossos 3 cursos, tá? Numa formação única, então a gente tem o curso de React, da React.js, o Power Sites, para a gente criar sites com React, e o Full Stack Master, onde a gente aborda tanto o front-end quanto o back-end. Além disso, tem cursos direto ao ponto, e também vários cursos sobre como utilizar todos os hooks em React, tá? Então, quando a gente passa do conceito, como que a gente aplica cada um deles, tem muito conteúdo legal. Acompanha no link aqui na descrição, além do acompanhamento no Office Hours, que é o acompanhamento toda semana com os nossos tutores, tá? Então, vale bastante a pena você investir na sua carreira. Bom, tô aqui com o Code Sandbox. Então, primeira coisa, imagine que você está numa entrevista de emprego e você, o entrevistador aí pede para você explicar o que é um hook em React. E eu vou explicar para vocês da forma como eu explico, inclusive nas aulas, como que a gente pode entender um hook, tá? E aí, uma coisa que é bastante importante, a gente não vai utilizar conhecimento prévio de React nem em relação a entender estado, enfim, né, os métodos de ciclo de vida. Porém, um conceito a gente precisa saber, que é o que eu vou explicar agora. Então, vamos supor o seguinte, eu quero fazer um componente aqui que retorna um contador. Então, o que acontece? O que é um componente em React? É uma função que recebe props, ou propriedades, e retorna uma sequência, uma estrutura de elementos. Então, esse é um componente que a gente tem aqui em React. De forma bem simplificada, tá? Mas o que é importante da gente entender aqui que um componente no formato funcional, como esse daqui, a gente tem uma função. Então, simplesmente uma função. Bom, e aí agora começa a possibilidade daqui de a gente começar a explorar o conceito de hooks. Então, o que acontece? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que esse contador, ele tem um count aqui, que é a contagem de quantas vezes a gente clicou no botão, por exemplo. Então, o que acontece? Definir aqui dentro do componente, então eu entendi que como é um componente, eu estou abstraindo esse pedaço, esse trecho de interface dentro de uma função que retorna um trecho da interface, que é o conceito aqui do componente. Eu criei aqui o meu count, beleza. Então criei aqui meu contador e eu vou escrever ele aqui. Então, um outro conceito, uma outra técnica importante, como que a gente... aliás, count. Como que a gente faz um valor sair na tela, né, ou ir para a tela, a gente utiliza essa estrutura aqui, né? Então, chaves, o nome da variável que a gente quer, o nome do valor, e fecha chaves. Legal. Só para complementar o exemplo, eu vou usar um componente aqui embaixo no componente app, que é o nosso componente padrão. Então, olha só que interessante. Até o momento eu consegui fazer aparecer o valor 0. E aí, provavelmente a gente vai fazer o seguinte. Bom, eu quero ter uma possibilidade de incrementar esse valor. Então, increment é igual, e é uma função. Como
se a gente for pensar no conceito, no contexto, incrementar o contador faz parte do escopo de contador. Então, o que acontece? Como ele faz parte do escopo do contador, eu posso criar a função aqui dentro, né? Então, eu posso deixar ela bem próxima desse contexto do problema que a gente está resolvendo. E aí eu posso fazer uma outra coisa. Count mais. E a gente pode checar se esse valor está sendo incrementado. E aí, além disso, o que eu vou fazer? Quando eu clicar, vamos colocar aqui um botãozinho mais. Opa. Então, quando eu clicar nesse botão, eu vou chamar o increment. Ele é um botãozinho mais aqui, /button, e esse botão vai ser do tipo, vai ser do tipo button mesmo. Então, olha só, eu tenho aqui o meu botão com o mais, aliás, o meu contador com o mais. Vou abrir aqui o console só para a gente saber o que está acontecendo. Vou limpar aqui e vou clicar no mais. Então, repare o seguinte, a gente acabou de perceber que o valor está sendo alterado. Porém, inclusive está sendo mantido, né? Ó, ele está sendo alterado, ele está sendo mantido. Porém, o React em si, ele não está sabendo que esse valor foi alterado. Então, o que acontece? Por que isso acontece, né? Então, essa função, ela é uma função pura. Então, o que é uma função pura? Percebam que a gente tem impróprios aqui em cima, mas a gente utiliza tudo que está aqui dentro, não tem relação nenhuma com o ambiente externo. Reparem que não tem relação nenhuma, ó, não tem nada sendo usado do lado de fora, então está tudo dentro dela. Quando isso acontece, a gente fala que é uma função pura, ou um componente puro também, tá? Ele só precisa das propriedades para funcionar. E aí tem uma outra coisa que é importante. Se eu quero avisar o React que ele precisa atualizar, eu preciso utilizar alguma outra técnica. Então, o que acontece? Tudo que eu não consigo resolver como um componente puro, como esse daqui, eu preciso, de alguma forma, me conectar com o React, ou me conectar com alguma atributo ou funcionalidade externa. E aí o que acontece? Nesse caso, se eu quero ficar ciente que um valor está sendo alterado, o que eu vou fazer? Eu posso utilizar um dos hooks. Então, vou importar um hook aqui, useState from React. Então, olha só, o que vai acontecer? Eu quero deixar o React ciente dessa atualização do meu componente. E, inclusive, eu quero que ele atualize. Então, a gente já descobriu que como função ou componente puro, ou um componente que só depende das propriedades, não dá para fazer isso, porque eu não tenho relação com o mundo externo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui o useState. E como que o useState funciona? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou trocar aqui o count para esse formato, ó. useState. E ele vai começar com 0. Se a gente olhar a execução do código, continua a mesma coisa. Então, vou salvar. Ó, eu posso continuar clicando, ele vai continuar incrementando. Porém, ele ainda não está atualizando. Por quê? Porque eu preciso explicar para o React quando eu estou atualizando, para ele não ficar atualizando também de forma exagerada. Então, olha só que interessante. Quando eu quero incrementar o valor, o que eu vou fazer? Eu vou usar o método setter aqui do meu state. Então, setCount vai ser igual a count mais 1. E olha só, agora a gente consegue começar a ver esse valor sendo alterado. E aí, olha só que interessante que acabou de acontecer. A gente descobriu que agora ele não é mais uma função pura. Por quê? Eu estou dependendo de uma conexão externa com o núcleo do React. Então, nesse momento, o React está ciente de todas as vezes que eu vou atualizar esse valor e todas as vezes que eu vou ler esse valor. E aí tem uma coisa que é bastante interessante. Esse valor, ele já não é mais mutável. E para evitar esse tipo de erro, inclusive a gente pode trocar
aqui para const. Por que disso? Quando eu der um setCount, o React vai saber, ele vai entender, então perceba que a gente fez um vínculo com o mundo externo, o React vai saber que ele precisa renderizar esse componente de novo. Então ele vai saber que ele precisa atualizar esse componente de novo. E aí, olha só que interessante. Quando a gente está fazendo isso, o que a gente está fazendo aqui é exatamente o hook, né? Então o que é um hook em inglês? Se a gente fosse usar ao pé da letra, o hook é um gancho. Então a gente está fazendo que esse componente ele tem um gancho, ele tem uma conexão com a parte core aqui do React, que vai ajudar ele a entender quando que ele precisa ser atualizado. Então, em síntese, o que a gente está fazendo aqui é permitindo que uma função que não tinha estado antes, então ela dependia simplesmente das propriedades que chegam nela, que nesse caso aqui não é nenhuma, começar a ter um pouco mais de estado, começar a ter um pouquinho mais de controle. E que controle é esse? E aí depende do tipo do hook. Nesse caso aqui, o controle é, dado um valor, no caso do useState, dado um valor, toda vez que eu mutar esse valor, toda vez que eu alterar esse valor, eu quero que esse componente seja renderizado novamente. Tá? Então, é essa uma forma interessante de a gente explicar. Tá? Outro ponto, imagina o seguinte, que eu quero executar um código, que eu quero fazer alguma coisa aqui, somente quando o componente for renderizado a primeira vez na tela. Então percebam que as características dos problemas que o hook resolve geralmente englobam aqui a possibilidade de controlar essa renderização. Né? Então esse componente está atualizando de alguma forma. Então olha só que interessante. Vamos imaginar o seguinte. Ó. Eu vou limpar aqui o console log. Vou atualizar. Percebam que ele apareceu um init. Então, o que acontece? Se eu mudar o valor aqui do componente, percebam que ele chama init de novo. Então, se a gente fosse lembrar, beleza, eu preciso entender se essa é a primeira vez ou não que o meu componente está renderizando. Então, como que eu posso fazer isso? E aí vem o uso dos próximos hooks. Então, por exemplo, a gente tem o useEffect. Então, o que acontece? O useEffect, ele também é uma forma da gente controlar essa conexão do React com o mundo externo, porém com uma função. Então, olha só, o que eu quero fazer de efeito aqui nesse componente? Dado que eu rodei esse componente, uma vez, eu quero que ele execute o init. Então, olha só, vou rodar novamente. Percebam que eu tenho o init e agora eu não tenho mais o init. Então, para eu conseguir ter esse tipo de funcionalidade, eu preciso ter uma conexão, eu preciso fazer um gancho com um conceito externo aqui do React. E aí tem um detalhe. Como que a gente consegue entender o useEffect aqui? Né? Então, o useEffect ele é um efeito colateral. Então, ele é um side effect de alguma coisa que aconteceu. Então, o que acontece? A primeira vez que ele executa, ele sempre vai executar uma vez, né, que é a primeira renderização do componente. E aqui dentro, a gente coloca a lista de coisas que fazem esse efeito colateral ter um efeito colateral. Nesse caso, nenhuma. Então, ele não vai ter efeito colateral nenhum, a não ser quando eu carregar ele na tela. Mas eu posso colocar, por exemplo, que ele tem um efeito colateral baseado no count. Então, se o count muda, ele tem um efeito colateral que vai chamar esse effect. Porém, o que é importante aqui para a gente entender, e é a intenção desse vídeo, reparem que todas essas funcionalidades não seriam possíveis se a gente estivesse utilizando somente um componente funcional. Então, o grande detalhe aqui é o seguinte: hooks existem aqui no React simplesmente para a gente conseguir realizar operações que não são possíveis em um ambiente que a gente não controla como uma função pura ou um componente puro. Então o que acontece? A gente precisa de alguma forma enganchar esse componente no core do React para que a gente consiga ou controlar quando ele está na tela, quando ele não está na tela, ou se ele vai ter um efeito colateral em cima de um valor ou não, ou ainda quando a gente tem a questão de fazer o componente renderizar novamente por causa de uma alteração no valor, ou ainda a gente tem
o use callback, use mimo, que a gente consegue reaproveitar a instância de valores. Então tudo que a gente precisa reaproveitar, reacessar ou controlar um pouquinho mais, que a gente não consegue dentro de uma estrutura, de uma função pura, né, que ela não tem essa possibilidade de conexão externa, é onde o React consegue ajudar a gente. Então toda vez que você perceber essa característica, é uma oportunidade para você utilizar aqui um hook, tá? Então, é que geralmente a gente fica bastante com viés aqui de que, beleza, se eu preciso só alterar o valor, ou se eu preciso só controlar um pouquinho aqui se o componente está sendo montado ou não, mas na verdade qualquer coisa que você perceba que a característica dele depende de um valor externo para ser coerente, então eu preciso saber diferenciar se é a primeira vez ou a vez subsequente no componente está renderizando. Não dá para a gente saber isso simplesmente pensando numa função pura. Então a gente precisa ter essa conexão que parece um gancho aqui, ó. Então eu estou enganchando essa funcionalidade aqui no core do React. E isso é bastante importante porque se a gente fosse tentar fazer um paralelo com a forma como a gente fazia anteriormente, o UseEffect ele não é o component did mount que existia anteriormente. Então, por isso que é importante a gente entender o conceito, tá? E não exatamente o useState, não é o estado interno exatamente de como a gente tinha antes. Então é importante a gente entender essa intenção aqui dos hooks, que vai ficar muito mais claro pra gente. E por que eu acho que isso aqui é bastante importante quando a gente vai explicar conceitos em entrevistas de emprego? Uma das coisas que a gente tem muito, tá? Principalmente no exterior, muitas vezes os entrevistadores perguntam pra gente, ou pedem pra gente explicar um conceito sem utilizar nenhuma parte técnica, né? Então comigo já aconteceu várias vezes, inclusive com hooks, já aconteceu com Redux, por exemplo. Então explica Redux sem utilizar nada de código, né? Então só conceitualmente. E aí qual que é o grande ponto? Por que isso aqui é importante? Porque quando você está fazendo, principalmente em outro idioma, é legal você contar essa historinha. Então fala, olha, beleza, um componente é assim, é uma função, então a gente não tem um estado aqui, ou a gente não tem uma forma de guardar um valor que represente o estado do componente, então a gente precisa de uma conexão externa para guardar esse valor, e assim subsequentemente. Então se a gente começar a pensar nessa forma de explicar as coisas, vai ficando cada vez mais fácil. A gente conta uma história, partindo obviamente de um pressuposto. Aqui eu parti do pressuposto que a gente tem, que a gente sabe o que é um componente, inclusive eu expliquei rapidamente o que é um componente, e a partir dali a gente consegue construir a necessidade de a gente de existir o hook. Então, esse é o ponto de você conseguir explicar sem ter conhecimento prévio naquela tecnologia. Tá? Então, isso é bastante importante e é legal a gente treinar. Então, toda vez que você estiver escrevendo um componente, pensa sobre isso. Legal, eu estou fazendo aqui um useState porque eu preciso controlar. Caso contrário, eu não precisaria. Então, pense sobre isso, vai te ajudar bastante em outros conceitos também, além do conceito aqui de hooks, tá? Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir e comentar aqui embaixo. Eu vou deixar o link desse exemplo também aqui na descrição do vídeo. E tem o link também da formação Full Stack Master, onde a gente tem tudo sobre hooks, tudo sobre React, Node, Nest, Next e várias outras tecnologias para você realmente dar um salto na sua carreira aí para salários acima de R$10 mil. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!